Olá, pessoal. Eu sou Márcia Silva e hoje vamos iniciar mais um podcast com uma convidada maravilhosa, a irmã Áquila Olá, Lins, Márcia. mãe de duas crianças e uma TEA, e vai contar um pouco da história dela, do início do diagnóstico e outras coisas que o Senhor preparou para nós, Isso aí, né? vamos embora. Vamos embora. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. Pode Contar, Pois é, para adorei o nome, abençoar pode contar. outras vidas, outras mães que vão ver essas histórias e de alguma forma todas têm a mesma história. A gente, toda vez quando termina um episódio, a gente sempre fala, todas têm algo em comum, assim, Sim, né? Por mais que sim. sejam lares diferentes, casas diferentes, vidas diferentes, até financeiramente diferentes, mas as dores Isso, são as mesmas, nos né? une. Une. Então, irmã Áquila, como foi esse início? Não só do diagnóstico, mas assim, a gravidez em si como um todo, né? A minha gravidez foi muito tranquila, nós já queríamos, né, o segundo filho. E aí, depois de 4 anos e meio, ficou a diferença de um para o outro. Chegou Liz, uma gravidez muito tranquila, enfim. E aí ela nasceu, os primeiros 20 dias foram bem conturbados, acredito que por conta do puerpério, hormônios e tudo mais, eu não consegui me ligar a ela afetivamente, uma vez que eu me sentia culpada porque estava deixando o meu filho triste ou no canto, sabe? Ele mudou o comportamento comigo, ele não olhava nos meus olhos, tudo dele era não, ele não queria chegar perto de mim, e eu sabia que era por conta da A bebê bebê que chegou. que tinha chegado, né? E aí eu não soube lidar com essa situação, né? Então, assim, eu estava com ela 24 horas por dia, né? Cuidando dela, mas eu não conseguia senti-la Porque na estava sentindo a totalidade, o dor. amor, porque eu estava me sentindo culpada por estar fazendo meu filho sofrer. E aí, como nós somos, né? Nós seres humanos, né? Somos tão frágeis, Frágeis. né? A gente nunca pensa que vai passar por isso, mas na verdade passei. Então, os primeiros 20 dias foram bem complicados nesse sentido. Mas aí depois eu lembro que eu fiz uma oração à noite e eu disse, Senhor, se o Senhor não chegar, eu vou enlouquecer. Porque eu tenho duas culpas. A culpa de estar fazendo o meu filho mais velho sofrer e a culpa de não sentir o amor que eu sinto por ela, que deveria sentir. Que eu sei que está aqui, mas ele ainda não explodiu. Então, assim, se o Senhor não chegar, tô Estava só ferrada. escondido nos hormônios. Exatamente. E aí ele chegou e tudo voltou ao seu lugar, Mas foi uma gravidez tranquila. tranquila demais. Porque tem gente que às vezes acha que aconteceu alguma coisa na gravidez. As Não. terapeutas sempre perguntam isso também, né? Sim, Né? verdade. Porque pode ter acontecido alguma coisa e eu acredito que não. No começo também eu quis me culpar porque eu tomei uma medicação além do normal, um mês Sim. a mais do que o médico mandou, o ácido fólico. E isso no começo eu quis me culpar, mas depois conversando com muita gente, não, a gente tem que tirar essas culpas, a gente já carrega tanta coisa, É né? verdade. Né? E esse início, assim, como foi a descoberta do diagnóstico dela? Então, ela nasceu em setembro de 19 e aí 6 meses depois começou a pandemia, né? Então, no período que ela ia começar a sair, né? A socializar, ir para a igreja, ir para parques, enfim, ir para shoppings, ver gente, né? Tudo fechou. E aí, dentro de casa, eu confesso que eu não percebi nada, porque passávamos o dia basicamente eu, meu filho maior e ela, né? Meu esposo saía de manhã para trabalhar, voltava à noite. Então, basicamente, éramos nós três o dia todo, né? E todo mundo trancado. E aí, ela se comunicava com a gente, né? Da maneira dela. Não falava fluentemente, não. Mas a gente conseguia se comunicar, sabe? Seja no olhar, ela nos pegava e levava onde ela queria. Enfim, a comunicação, ela existia. Só não existia a fala em si. Brincava, dormia, comia. Então, assim, eu não percebi nada de diferente no início, né? Nesse primeiro ano aí. Nada, não. Só a fala. A questão da fala, né? Porque que estava nem na pandemia. tanto, exatamente. Não é porque ela não foi estimulada como deveria. Claro que, em relação ao meu filho maior, existia um déficit, porque com 1 ano e pouco, ele já falava, coisa que ela ainda não. Mas é aquela coisa, né? Cada um tem seu tempo e vai chegar, e é falta de estímulo. Mas, assim, fora a fala,
não tinha nada que denunciasse. Ela olhava. Olhava nos olhos, ela brincava, enfim, nada. Depois, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, eu consigo identificar algumas questões. Então, assim... Que lá atrás não via, Que lá né? atrás a gente não via, né? Então, hoje eu percebo que ela fazia flapping, né? Quando estava feliz. Hoje eu percebo a questão de andar na pontinha dos pés. Por um curto período ela teve, mas ela teve essa estereotipia. Eu não conseguia amamentá-la, embora eu quisesse muito, até para me redimir do meu primeiro filho, porque no meu primeiro filho eu não consegui, porque, enfim, todo aquele processo do peito rachou, a mama sangrou, enfim. A gente quer fazer no outro, né? Exatamente. Eu não consegui, travei ali, a dor foi muito grande, física e emocional mesmo, assim, eu travei, não consegui mais amamentá-lo, devido a todo o sofrimento, né, físico da mama. E aí eu falei, não, com ela vai ser diferente. Com ela eu vou preparei a mama os 9 meses, aquela pomada que deixa mais enrijecido, enfim. Fiz tudo o que deveria ter feito, só que aí ela que não quis. E hoje eu sei que já era sensorial. Ela, quando ela botava a boquinha, ela fazia uma cara assim de nojo, sabe? Ela fazia exatamente isso. E ela com fome, mas ela não conseguia. E aí, que era o que a gente fazia? Tentava de todas as formas. Ela não queria, ia para a mamadeira e ela tomava a mamadeira toda. Então, assim, a textura do seio, ela não gostava. Não agradou. Não agradava. E a textura do silicone, ela aceitava, da mamadeira. Que é mais liso, né? E aí, hoje, na hora eu não entendia, né? Ela tá com nojo. Mas, na verdade, não era. Hoje eu sei que era sensorial. E assim, como veio esse diagnóstico? Então, com 1 ano e 4 meses, ela foi para a escola. E eu dou graças a Deus por isso, apesar de ter sido bem cedo, foi mais cedo. Meu primeiro filho foi com 1 ano e 9, ela foi com 1 ano e 4. Mas justamente por conta disso, porque eu disse, meu Deus, sabe, ela convive basicamente com 3 pessoas. Né? A escola vai ser a oportunidade. Naquela época voltou, mas voltou com máscara, todas aquelas preocupações. Disse, bom, é a hora dela conhecer criança, dela conhecer gente. E aí a gente fez a matrícula dela, enfim, ela entrou no maternal 1. E primeiro dia, segundo, terceiro, ficou de boa. E seguiu o primeiro mês, segundo mês. Quando foi em abril, a escola me chamou. E a escola disse, a gente está te pontuando como é que Liz está, né, se desenvolvendo. E assim, com relação às outras crianças, fica claro um déficit no desenvolvimento. Então, assim, a maioria das crianças é para estar falando X palavras, para ter tais comportamentos. E Liz não está, né? Ela se comunica muito pouco, quase nada. Assim, eram, sei lá, acho que 5 palavras no máximo. Água, mamãe, alguma coisa assim, dá, coisa muito pouca. E aí a gente percebe essa falta, né, da fala, da comunicação dela. E ela também não sente a necessidade do outro. Ela sempre quer brincar sozinha, sempre mais isolada, sempre ela e o brinquedo. Então, assim, a gente queria te pontuar isso e me pediu, né, para estimular mais em casa, para ficar mais de olho. Me perguntou como era em casa e eu falei que em casa não percebia nada, que ela brincava muito com o irmão mais velho. Enfim, mas o primeiro alerta veio da escola. E aí já foi para... Não, e aí deu alerta, né, a gente começou a estimular mais ela, mas até então, nada. Não viu nada de... Nada. Isso foi em abril. Quando foi no segundo semestre, em setembro, a escola me chama novamente e diz assim, então, a gente te chamou no primeiro semestre e foi isso que nós percebíamos a princípio. E agora nós queremos dizer que melhorou, obviamente, a socialização dela, a fala já fala mais coisas, né? Mas ainda está abaixo da média da sala. Né? Então, a gente te aconselha a procurar uma fono e uma psicomotricista, né? Para dar um boom aí nessa fala e nessa socialização. E aí foi o que eu fiz, em setembro de 20. E de onde veio a suspeita do diagnóstico? Quem foi? Que disse assim, na real, que disse assim, procura um neuro... Então, aí procurei a fono e a psicomotricista e fizemos outubro, novembro e dezembro de terapia por conta própria, só para dar um boom aí nesse desenvolvimento. Achando que só era aquilo, nada de suspeita, né? E tudo mais. Não, a gente só vai, né, dar uma ajuda. E aí, obviamente, essas duas profissionais, né, se falaram, né, acho que tinham a suspeita já.
E aí, em um determinado dia, elas me procuraram, me ligaram, WhatsApp, não sei. E aí falaram, né, ó, a gente te aconselha a procurar um neuro, né, porque se houver alguma coisa, ele rapidamente identifica e a gente já começa a trabalhar de maneira específica. Porque, por enquanto, eu estava muito genérico, né, assim, enfim, não tinha um método específico, enfim. E aí foi isso. Procurei o neuro no dia 13 de dezembro. E numa consulta online, na frente de um computador, ele, de maneira muito fria, muito tranquila, Na primeira consulta? Na primeira consulta. Ele nem viu a minha filha. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu disse, não, doutor, mas peraí, calma, o senhor nem viu. Ela é tão linda, ela é tão perfeita, como se precisasse como se fosse, ser feia. Não, é porque assim, muita gente coloca, acha que o diagnóstico do autismo tinha que estar não parece ser autista, mas não é físico. Exatamente. E aí eu, não, doutor, ele, não, mas eu não preciso vê-la. Com base na anamnese, com o relatório dessas duas profissionais, que já está com ela há 3 meses, eu consigo colocá-la no TEA, no espectro, né? E aí foi assim. E aí como foi assim? E aí tava eu e meu esposo, né? Ok, muito obrigado, fechamos o notebook e assim, o nosso mundo caiu, né? Em casa, né? E em assim, casa. como foi essa... Depois que fecha o notebook, digerir... Depois que fecha o notebook, o chão se abre, não é? Eu acho que eu não consegui nem chorar. Eu não consegui. Porque eu fiquei tão, né, passada, como a gente costuma falar. Meu esposo, ele não aceitou de cara no sentido assim de... Não pode. Não foi não aceitou, bravo, alguma coisa, não. Mas assim, tipo, não é. Tipo, claro que não. Ela fala. Né? Isso é loucura. Vamos investigar mais, nada a ver, enfim. Eu recebi a informação, acolhi, procurei entender e fui para a oração, né? Como sempre, eu lembro que a minha primeira indagação foi assim, Deus, e aí? Como é que vai ser o futuro dela? Eu só queria saber como ia ser. Eu lembro que as primeiras palavras foram assim, Deus, então quer dizer que ela não vai casar, que ela não vai ter filho. Já foi que lá, ela não, a gente já pensa assim, né? Que ela não vai estudar, ela não vai ter amigos, Deus. Ela não vai trabalhar na tua casa, Deus. Não, eu não acredito. Assim, e se eu morrer? Porque toda mãe pensa isso. Não pensei. Não. Eu só queria saber como ela iria funcionar, como seria essa vida, né? Que eu não conhecia nada. Eu não sabia nada sobre autismo. E se você me perguntasse assim, eu ia buscar na memória e eu ia dizer assim, é uma criança totalmente disfuncional, enfim. Aqueles casos mais graves, na minha mente, assim, se eu fosse tentar puxar e te explicar o que era, seria isso. E pegar aquilo como referencial, assim, um suporte bem alterado, né? Não, uma criança totalmente, assim, dependente, sabe? Sem perspectiva de nada, de futuro, de nada. Era essa a minha mentalidade. Autismo na tua cabeça era mais isso, ou menos isso. Se eu tentasse explicar, seria isso. E com o passar do tempo, como foi digerir isso? Como foi falar isso para o irmão? Na verdade, a gente, até hoje, né, ele tem 9 anos, vai fazer 10 agora em abril. Até hoje a gente não teve essa conversa com ele, não. Porque a gente não sentiu a necessidade no momento. Mas ele não veio lá indo para terapia? Então, o que era que ele dizia? Na época ele tinha 7, né? Ela tinha 2 e ele tinha 7. Ele dizia, mãe, por que Elis vai para a tia Cirana, por exemplo, que era fono? E aí eu dizia, não, filha, é pra tia Cirana ensinar ela a falar melhor, tal. Ele, tá. Tipo, pra ele foi ficando natural. Ela ia pras tias ajudá-la. Eu lembro que, acho que algumas vezes ele perguntou, mas mãe, eu fiz isso? Eu fui pra essa tia quando era... Não, filho, porque você já aprendeu sozinho. No caso dela, ela não aprendeu. Então, ela precisa de uma tia para ensinar. Então, assim, a gente nunca sentiu essa necessidade de sentar e vamos conversar sobre, olha, sua irmã é assim, assim. Não, ele foi entendendo naturalmente, porque ele acompanhava, né, todo o processo. Mas hoje ele tem noção que... Hoje, ainda a gente não teve essa conversa. E, olha, ele já... E nem era para poupá-lo nada, simplesmente porque eu acho que, não sei, a gente não sentiu essa necessidade de explicar a ele, de nada. Às vezes... Eu me lembro de uma vez, eu recordei agora, que eu estava conversando com alguém, outra pessoa adulta, e ele chegou no meio da conversa e ele escutou, e ele percebeu escutou, na verdade, quando eu disse, né, que ela tinha o diagnóstico e tal, para essa pessoa, e eu lembro que ele ficou assim, olhando para mim, meio que
sem entender, Como assim? ou entendendo. Ou Ou entender, entendendo tudo na mente dele. Ah, então era por isso que ela faz. Mas mas assim, também não tocou no assunto. não tocou no assunto. Em casa, quando eu cheguei, eu conversei com o Felipe, com meu esposo. Disse, ó, Felipinho escutou eu conversando com tal pessoa. Ele ficou assim, como se tudo fizesse sentido na mente dele. O que é que você acha da gente conversar, tal. E aí, a gente não teve essa conversa séria, assim, né, para explicar de fato. Mas o que é que a gente começou a fazer? Filho, sei lá, de repente eles começavam a arengar, a brigar, né? Por alguma questão, coisa de criança, né? Filho, pega leve com tua irmã, tu sabes que ela tem essa limitação, Isso. você sabe que ela se aperreia facilmente, o emocional dela não é tão forte, até por conta da idade, né? Que é 4 anos e meio de diferença, né? Então, assim... Por ser menina também, Pois né? então, assim, a gente sempre trabalha assim, filho, sua irmã tem essa limitação, não pressiona ela, sabe? Não aperreia ela tanto, enfim. É mais por aí, sabe? Cada família lida de uma forma diferente com isso, né? Já eu tive que parar e dizer assim, olha, vou cuidar do autista agora. Entendi. Sim. Você precisou deixar isso claro para eles, mas né? os meus já, acho que um já tinha 10 na época, 9 para 10. Sim. E o outro tinha 10 para 12, que a diferença é um ano só dos dois. Ixi, gêmeos. Foi gêmeos. Eles Enfim, precisavam de fato entender, né? Entender, porque assim, já eu quis falar justamente para isso, para ele saber o motivo da minha ausência. Sim, sim. Eu quis deixar bem claro que eu ia me ausentar por isso, isso e isso. Sim. E aí eu não sei se a gente fala agora, mas aí, já pegando esse gancho, né, pra gente concluir essa história do irmão, ela recebeu alta. A gente tá em março. Quase 9 meses, né? Ela recebeu alta em julho do ano passado. Quase 9 meses. E quando ela recebeu alta, eu tive meio que uma crise de ansiedade, porque eu fiquei dizendo, Deus, e agora? Obrigada porque ela recebeu alta, mas assim, ela tá liberada, né? Amém, graças a Deus por isso. Mas e eu? Eu tô liberada para quê? Eu não sei mais viver sem isso. Porque a nossa rotina era muito pesada, era de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde. Então, assim, quando eu chegava às 6 horas da noite, eu tava exausta, sabe? Acabada. Enfim, emocionalmente, fisicamente, enfim. E aí, eu passei 2 anos e meio assim. Foram 2 anos e meio, mas para mim foram 20 anos, né? De tão intenso que foi. Muitas mães aqui que vai ouvir isso vai dizer assim, quem dera que o meu só fosse 2 anos e meio. É verdade. Porque tem uns que se arrastam. Mas assim, cada história verdade. e cada demanda tem uma demanda, porque a sua é nível... A minha é Asperger, né? É o transtorno de Asperger. Ela tem um super QI, né? Uma superdotação. Altas habilidades, como se fala hoje. Lá na frente, né? Isso. Altas habilidades e um social bem defasado. Então, a questão dela, o déficit dela, estava no social, né? Em socializar. Mas ela entrou no TEA. Ela entrou no TEA porque o Asperger não existe mais. Todos os transtornos pequenos foram unificados ao TEA, né? Até por questões judiciais e tudo mais, porque é muito mais fácil você entrar contra o plano de saúde com um diagnóstico TEA, né? Porque já tem leis estabelecidas, do que um transtorno de Asperger. Sim, o que é isso? O que é que eu tenho a ver com isso, né? Então, o que é isso agora? Então, para todos os efeitos, é TEA. É TEA. E para toda a família, no geral? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu lembro que eu passei um áudio no dia ainda da consulta. Depois que eu me acalmei, que eu entendi, eu passei um áudio para os meus pais, para o meu irmão, para minha prima mais próxima, para alguns amigos que estavam esperando essa resposta dessa consulta, né? Porque a gente estava sinalizando, existe alguma coisa, a gente vai... Mas vocês chegaram a levar para outro neuro? Não. Não, já... Não. Com base nessa consulta, eu já caí em campo. E ainda para terminar, eu vou chegar lá, mas só para terminar essa questão de Filipinho, devido a essa minha ansiedade, essa crise que eu entrei, né? E aí eu disse, Deus, eu estou liberada para quê? E aí o Senhor me falou, você está liberada para restituir Filipinho desses 2 anos e meio. Porque a gente deixa sem querer. E aí eu falei, Deus, restituir afetivamente. Porque você estava com ele, você cuidou como pôde, mas o seu coração, o seu pensamento era todo no tratamento dela. E assim, eu quis me culpar logo no início, mas depois eu entendi que eu precisava socorrer naquele momento quem precisava mais. E naquele momento era ela. Né? E aí, durante 6 meses, eu, beleza, fechou, Senhor. Quando for dia 31 de dezembro, eu lhe entrego o nosso relacionamento
restituído. E, de fato, isso aconteceu. Esses últimos 6 meses, eu foquei totalmente nele, né? Porque agora era ele que estava precisando, Chegou né? a minha vez. E aí, hoje a vida... Assim, não é que abala, eu sinto assim, pelo menos. Eu sei que por mais que eu falei e expliquei, os meus eram maiores, mas eles sentiram. Sim, e sempre. eu percebi na escola. Rendimento escolar. Eu percebi no comportamento. Ele estava com 7 anos naquela fase chatinha de criança, que nem é mais criancinha, mas que também nem está na segunda infância ainda. Sabe assim, aquela desobediência, você falava e parecia que nada. Eu tive a sensação que eu perdi o coração do meu filho. Várias vezes eu falei isso em oração, Senhor, eu falo, parece que ele não me escuta. E não era maldade, não era desobediência, assim, tipo, vou fazer ela sofrer, sabe? Não, parece que a gente tinha se perdido ali, se desconectado, sabe? Mas, enfim, foi uma fase Mas todas precisou passam por isso, né? Quem tem mais de um né? passa sempre. Nem se culpa, porque senão todas nós vamos viver o resto da vida se culpando. Por isso é necessário socorrer, como a irmã falou, o que no momento está precisando mais. Porque vê hoje como ela evoluiu. E agora você teve tempo de fazer essa restituição. E agora ele está mais velho e ele entende. Entendeu? Então, assim, o fato dele entender, eu tenho certeza que mesmo sem falar, ele já alegrou muito o coração dele. Verdade. Essa conta já foi paga. E hoje ele está na psicóloga e adora a tia Lúcia dele, né? Que, enfim, o que Liz fazia, meio que ele está fazendo agora, né? Porque ele é muito trancado, assim, ele não fala tanto, mas hoje ele, não só comigo, mas está com uma profissional, enfim. Então, está sendo restituído. Graças a Deus. Me diga uma coisa, que conselho... Assim, não, antes do conselho, deixa eu perguntar uma coisa. No meio desse diagnóstico, por mais que seja um TEA leve, mas teve alguma coisa assim que mais incomodou, sabe? Isso aqui foi difícil de digerir, foi difícil de lidar com alguma coisa do diagnóstico dela. Por exemplo, no caso do meu, a falta da fala ainda. 3 anos de diagnóstico e ainda a fala... ainda machuca aqui dentro, porque ele não fala. Liz, ela sempre foi muito funcional, sabe? Quando começou as intervenções, porque a gente, como eu falei anteriormente, na minha opinião, eu estava com os melhores profissionais de Caruaru e intervenção pesada. Tanto é que o médico, quando ele deu o laudo, né? Ele disse, com 9 anos, ela está totalmente equiparada a uma criança... Da mesma idade, né? Uma criança que não tenha o transtorno. E vocês vão até me xingar. Vocês vão dizer, aquele médico é louco, essa menina nunca teve nada, né? Isso foi invenção. Mas, na verdade, não é que ela não teve, é que ela teve e foi tratada a tempo, né? De conseguir aí essa aceleração no desenvolvimento e se equiparar. Mas eu não lembro, assim, de uma área específica, não. Talvez a alimentação me doía. Por quê? Porque seletividade? Ela não chegou a ter a seletividade, de fato, mas ela só comia branco e amarelo. E isso é sensorial, né? Ela só comia branco e amarelo. Então, tudo que fosse branco e amarelo. Cuscuz, pão, leite, queijo, pão de queijo, banana, arroz. Tudo que fosse branco. Carne. Eu acho que carne depois começou a comer, mas talvez carne fosse a única coisa que destoasse do branco e do amarelo. Isso me incomodava, talvez. Então, a parte da alimentação, né? Mas foi preciso tratar isso com um nutricionista, alguma coisa que direcionou? Fazia na verdade, ela fazia 6 terapias. Vou te falar quais. Ela fazia fono, TO, e aí a minha TO foi que tratou essa parte, porque ela é especialista em seletividade alimentar e processamento sensorial. Então, ela conseguiu. Psicomotricista, psicopedagoga, o que era mais, Jesus? Eram 6, foram tantos. Até eu esqueci agora, o que é que falta? Enfim, mas foi isso. Então, a intervenção deu certo nessa parte da alimentação e hoje já... Sim. E hoje... Arco-íris. Meu Deus do céu, come melhor do que o irmão. Tá vendo como é as coisas? Muito assim, brócolis, coisas assim. Que tipo, não, ela não vai comer isso, uma né? Criança típica não come. Não come, mas justamente ela foi muito estimulada. Então, hoje ela come tudo. Come de tudo, né? E assim, no teu caso, se você pudesse dizer assim, em algum momento, assim, uma coisa que você vivenciou de orgulho, poxa, ela conseguiu isso, no caso seria a alimentação também? Seria, mas talvez, como o déficit era na socialização, eu lembro na primeira vez que ela dançou na igreja.
né? Porque assim, Deus é muito lindo, né? Porque o primeiro questionamento meu foi esse: Senhor, então quer dizer que ela nunca vai subir no altar? Ela nunca vai, ela nunca vai fazer nada para o Senhor? E com 2 anos e um pouquinho, logo depois de ter começado o tratamento, teve a conferência do Kids e eu coloquei ela na dança. E ela se apresentou lindamente, inclusive foi linha de frente da dança e foi lindo para a glória de Deus. E assim, muitas meninas que nem têm, né, são acanhadas e nem sobem no altar e nem gostam de holofotes. E ali estava um público de, sei lá, quase 1.000 pessoas. Som alto, né, e muitos estímulos sensoriais. E enfim, ela estava ali para a glória de Deus, linda, sabia todos os passos e a música, enfim. E o lado do casal nessa correria toda? Então, isso ficou... Como a é gente que fica? costuma dizer lá em casa, cada um no seu quadrado, no seu papel, né? Obviamente, claro, se ajudando também. Mas isso ficou mais por minha conta. A questão do cuidado em si, do levar, do trazer, do receber os feedbacks dos terapeutas, isso ficou para mim, sabe? Meu esposo ficou na parte financeira mesmo. Eu vou trabalhar... Mas eu quero dizer assim, o casal... Porque nessa loucura tem hora que a gente relacionamento. não tem isso em relação ao casal. Tem hora que a gente não tem tempo. Feito você disse, todo dia na semana. Todos os dias. E chegava morta. E aí, como que tem tempo para Áquila, para o outro filho e para o marido? Eu entendi, eu acho que foi nesse momento. Eu cheguei a uma exaustão. Tô meio perdida. A gente tá 25, né? 25. Acho que em 23, mais ou menos, de 22 para 23, no ápice do tratamento, né? Eu cheguei a uma exaustão e eu precisei entender as estações, né? Então, assim, eu precisei... Então, por exemplo, eu não ia mais para a igreja durante a semana. Por quê? Porque eu entendi que naquela estação que eu estava, eu não conseguia, né? Então, era domingo e só. E o restante fazia em casa, devocional e tudo mais. Mas eu entendi que eu não podia estar no culto da Vitória mais. Eu não podia ir, sabe? Mas durante a semana, porque era muito puxado, né? E eu não tinha só ela, eu tinha mais um. Enfim, eu comecei a entender o que é a estação, o que é que Deus quer de mim nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei exausta, eu comecei a entender que eu não precisava ser a Mulher Maravilha, que eu não precisava ser a esposa perfeita nesse tempo, que tudo bem eu estar cansada e eu querer dormir, que tudo bem eu não estar bem para ir no restaurante. Então, assim, eu comecei a entender... E nem chegou a atrapalhar? Não atrapalhou você? Não sinto, Nem abalou, ele tem essa cobrança? Não. Se tem, é muito interno, mas eu acredito que não. Pelo contrário, ele me via tão sobrecarregada que ele queria me ajudar, entendeu? Que ele queria chegar perto. Ai, que bom. Né? Porque assim, nessa jornada que a gente conhece muitas mães, não sei se você já conheceu algum assim que até já foram abandonadas. Eu acredito. Parceiros que não entendem essa correria, que acham que foi trocado pelo filho. Ai, meu Deus. Já é difícil com um apoio, com um suporte, com a família, imagina sem. Inclusive, eu conheço um que chegou a se separar. Enfim, é muito complicado isso, mas graças a Deus que... Eu digo assim, muitas que passou aqui já, e eu tive que aprender a me reestruturar. Pronto, eu não consegui digerir com essa facilidade toda, eu não ir para a igreja durante a semana. Sim, entendeu? Sim. Você queria continuar mas aí vivendo. Chegou o tempo que eu disse assim, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não tenho que dar conta de tudo, senão eu vou estar sempre me cobrando. É verdade. E administrar tudo isso é o principal, assim, né? Então, assim, no geral, não foi tão traumático. Não foi, mas vou te dizer por quê. Porque logo no início eu tive a visão do propósito. Sim. O Senhor teve tanta misericórdia de mim que Ele me mostrou o porquê, né? E aí eu não sei se a gente entraria agora. Não, pode falar, justamente por isso. Não foi... Porque assim, alguém que vai ver assim, ela não passou quase nada. Nossa, né? como foi fácil. Mas aí entra a visão que você teve e me falou antes, que aí passou essa tranquilidade e a certeza do que já está lá na frente, preparado. De para onde eu estava indo. Do cuidado, né? Do cuidado, então, do propósito. E é uma das coisas que eu deixo muito claro, eu não estou aqui para romantizar, para dizer que é bom, que é legal. Nossa, não, gente, não é fácil. Não é fácil. E eu passei por tudo isso que você passa. Eu passei por todas as dores. Tanto é que depois disso,
Depois não, né? Porque ela só recebeu alta há 9 meses. Mas, assim, durante o processo, eu precisei fazer um processo terapêutico, né? Com a psicóloga. Então, eu fiquei 1 ano e 1 mês com a psicóloga justamente para digerir tudo isso, todas essas emoções. E não só por conta disso, né? Por uma vida, né? Que quando a gente chega ali diante de uma profissional, a gente coloca essa vida, né? Diante dela, assim, tudo que foi trauma, que está desajustado, enfim, seus pensamentos, até que tudo fique claro, né? Então, eu passei 1 ano e 1 mês nesse processo terapêutico. Então, assim, não foi do dia para a noite, não foi, como a vida dela é perfeita. Foi não, viu? Não foi. Tenho História de terapia. Exatamente. Tenho muitas marcas, né? Mas passei, né, para a glória de Deus. Então, dia 13 de dezembro a gente recebeu o diagnóstico. Encaramos ali, no outro dia eu lembro que eu já estava em busca das profissionais, sabe? Assim, porque eu sou muito de agir, sabe? Deu nem tempo de chorar, né? Não deu, como eu te falei. Eu não lembro de um dia assim que eu parei e chorei. E lembro, vou falar, foi no dia da oração, talvez. E aí, no outro dia, eu já comecei, meu Deus, quem são esses profissionais? Tanto nome que eu não sabia o que era aba, o que era... Enfim, era um universo totalmente novo para mim. E aí, caí em campo, isso já era dia 14, 15 de dezembro, e tudo já fechando, todo mundo já de férias, mas enfim, quando chegou, acho que na primeira semana de dezembro, eu já estava com todos os 6 profissionais contratados, feito anamnese, tudo para começar em janeiro as terapias, né, quando o ano começasse a rodar de fato. E aí, acho que nessa primeira ou segunda semana de janeiro, a minha filha dormiu, né, eu coloquei ela para dormir, e ela estava assim na minha cama, e eu lembro que eu olhei para ela e eu lembro que eu fiz essa oração, eu verbalizei, eu disse, Senhor, ela é tão linda, ela é tão perfeita. Deus, o Senhor me deu uma estrutura, assim, toda uma estrutura financeira mesmo para cuidar dela. Ela tem plano de saúde. Se acontecer alguma coisa com ela agora, a gente vai para os melhores hospitais. Ela já está com a equipe que vai cuidar dela toda formada. E eu falei, Deus, e dói tanto em mim, mesmo sabendo que ela vai evoluir. Mas assim, eu tô arrasada, eu não sei como vai ser. Enfim, dói muito. E aí, eu lembro que eu olhei para ela, né, fazendo essa oração, e eu disse assim, imagina, Senhor, eu imagino a dor das mães que não têm, porque se eu consigo ter essa estrutura e oferecer isso para ela, tá doendo. Imagina as mães que não têm. E aí, Márcia, quando eu falei isso, eu fui levada, e aí é só para quem crê, tá? Eu também nem me importo se você não vai crer, a experiência foi minha. Pessoal. Então, é pessoal e intransferível, né? Eu tô aqui só para contar. E aí eu lembro que eu estava em cima da minha cama, olhando para ela, e fiz essa oração, e verbalizei, chorando ali, doendo mesmo no meu coração. E ali eu fui levada para um lugar. Eu tive uma visão de uma casa branca, muito grande, aquelas casas de engenho, sabe? Uma casa com alpendre, acho que é alpendre que fala, né? Na lateral, uma casa solta, com corredores ao lado, terraço. Uma casa branca com várias portinhas, azul bique. Eu me lembro. Eu tenho a visão desenhada. Eu fiz como... Qual foi o profeta, meu Deus, que o Senhor falou? Desenha a visão. Enfim, eu tenho essa visão desenhada no caderno lá em casa, porque não foi minha, né? Então, eu precisei deixar registrado. E ali, eu fui levada para essa casa, e aí eu disse, sim, Senhor, o que é? E aí eu lembro que tinha uma parede branca muito grande, era um corredor muito grande, assim, com várias portinhas. E aí, no final dessa parede tinha a foto de Liz, ela nessa posição, assim, ó, que é uma posição clássica de quem é da área de saúde, né? Quando tá para se formar, com jaleco, eu não conseguia ver a especialização, mas ela exatamente nessa pose, assim, sorrindo, e com uma foto na parede dela, tamanho real. E antes de chegar nessa foto, era como se a vida dela fosse contada em fotos. Várias fotinhas pequenininhas dela fazendo as terapias. Até onde chegou? Chegar lá. E aí eu dizia, entendi. Entenda, já está pronto. Eu fui levada, eu via de fora, assim. E o Senhor ia me explicando. E aí eu disse, aquele que ele já preparou lá na Já frente. preparou, já está preparado. É só a gente chegar lá. E aí foi quando eu entendi que isso era o quê? 2040... sei lá, 20 anos à frente, mais ou menos, 2045. Isso foi há 3 anos atrás.
E aí eu disse, tá bom, entendi, Senhor. Então, toda criança que chegar aqui, toda mãe que chegar aqui vai olhar para essa história, não vai ter palavra nenhuma, ela só vai olhar para a foto e ela vai entender o mistério. Ela Então, vai assim, entender se a que filha dela conseguiu, conseguiu. o meu consegue também. É basicamente essa a mensagem. E ali eu entendi que o Senhor vai nos dar um centro integrado, um instituto, um hospital, eu não sei exatamente o que é, uma clínica, onde vai ter os melhores profissionais, e ela vai ser uma das profissionais que vai cuidar dessas crianças. Então, veja, que Deus é esse? Eu disse, que amor é esse? Que Deus é esse? Que as famílias nem estão formadas, as crianças nem nasceram, e Ele já preparou o caminho, Ele já preparou a resposta. Ele te respondeu o motivo pelo qual ela Pelo é qual, assim. exatamente, o Que propósito. através da evolução dela, muitos vão se espelhar. E se espelha, né? Exatamente. Quando a gente vê o filho de alguém que já chegou em algum marco, o da gente que ainda não chegou, a gente se espelha. Verdade. Então, se o a fé, dela né? chegou, então o meu também vai chegar. Que, verdade. inclusive, é esse o propósito desse podcast. O que me trouxe para aqui também foi ouvir um dia uma história de uma mãe, quando eu estava lá atrás, angustiada, arrasada, e com todas as minhas questões, e ela me mostrar o filho dela. Sim. Depois de 5 anos de diagnóstico, tudo que já tinha alcançado, todos Sim. os marcos. E ela dizia assim, o meu era igual a Mateus, Márcia. Era assim. E tinha coisa que ele ainda era, assim, mais debilitado. Comprometido. E se ele alcançou, aquilo trouxe alegria ao meu coração. Então, assim, se o dela conseguiu, o meu consegue. É desse então, assim, jeito. é essa história, essa vivência contada que alegra, que dá Sim. esperança a outras mães. E eu mães. precisei passar por todo o processo, né? Emocional, inclusive o desgaste, tudo que eu te falei, aquele cansaço extremo, de ter que abrir mão de outras coisas por conta disso. Eu passei por todo o processo. A mãe que conversar comigo hoje, eu vou saber exatamente o que ela está dizendo, né? Porque, assim, algumas pessoas acham que o fato de ter um poder aquisitivo maior do que outros tira a dor, tira a dificuldade. Não, facilita muita coisa. Facilita a questão, né? da... Mas a dor é a mesma. O trabalho, o empenho é o mesmo. Do jeito que você está lá na sala da terapeuta esperando, eu também estou, né? Enfim, e assim, essa sua oração dá a entender que, assim, sim, Senhor, e agora, o que é que eu faço? Porque, no fundo, a gente queria que tivesse aquela gravidez típica que a gente estava esperando. Verdade. Né? E aí se vê a atípica, Senhor, e agora? E agora, né? Que é que eu faço? E aí, através dessa história, só para fechar o pensamento, né? O Senhor me levou para esse lugar e ali eu entendi, né? Que é um propósito. Então, quando eu voltei para a minha realidade, eu voltei feliz, eu voltei alegre. E eu disse, Deus, como que é que o Senhor confia um propósito desse a mim? Eu nem mereço, mas é Ele que dá graça, né? E aí eu entendi, e aí ficou leve a caminhada, né? Porque eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia o propósito. Assim, no caso, tá, eu sei o que vai acontecer, mas não tira o peso do dia a dia. Sim, exatamente. Não é exatamente. Isso? Então, assim, vê, se tu pudesse voltar no tempo aí, que conselho tu diria aquilo lá do dia do diagnóstico, assim? Ai, meu Deus do céu. Eu diria a ela que ela iria ser outra pessoa, no sentido de ser melhor mesmo, um ser humano melhor, né? Que ela iria conhecer uma comunidade, né? Que iria agregar muito na vida dela, ao propósito de vida dela. Porque se não fosse esse link, essa questão do autismo, eu nem estaria aqui com você. Eu não teria conhecido tantas pessoas tão boas, assim, enfim, que passaram pelas nossas vidas. Tanta coisa deixaria de ser feita, né? Enfim, mas eu diria a ela, mulher, te acalma. Existe um propósito, acalma teu coração. O Senhor está contigo, sabe? É por algo além, é por algo eterno. Então, vale a pena, né? Vale a pena fazer esse caminho. E nesse propósito, hoje a irmã trabalha ajudando diretamente ou indiretamente mães? Então, e aí, vamos lá. Quando chegar nessa questão do instituto, do hospital, da ONG, essa enfim, é lá para frente. Isso é daqui a 20 anos. Mas hoje. Né? Hoje. E aí, eu costumo dizer assim, Senhor, ali vai ser a plenitude dos tempos. Ali vai ser o ápice, assim, do propósito, né? Vai ser o propósito, de fato, consolidado do jeito que o Senhor me mostrou. Mas o que é que eu posso fazer hoje? Né? E aí, eu fiz essa mesma oração há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu acho. Enfim,
acho que 1 ano e pouquinho depois do tratamento de Liz. E aí eu fiz exatamente esse questionamento ao Senhor. Ali vai ser o ápice, mas o que é que eu posso fazer agora? Né? E aí foi quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração a questão da salinha sensorial da igreja, né? Que aí o Senhor começou a trazer a parte espiritual mesmo. Onde é que estão os meus filhos? Onde é que estão essas famílias atípicas? Mas de onde surgiu? Assim, foi do pastor, esse trabalho da igreja? De fazer essa acolhida? Não, foi, o pastor Job, quando eu fui conversar com ele, né, ele falou o seguinte, que é o nosso pastor, ele falou que era um desejo do coração dele, que inclusive quando ele chegou aqui em Caruaru, ele tinha esse desejo, mas na época não conseguiu fazer, enfim. E como Deus é perfeito, né? Na hora certa a coisa aconteceu. Isso foi algo meu, né? Em casa, em oração, o Senhor ministrou meu coração. E aí eu disse ao Senhor, se isso é do Senhor, se é da sua vontade, primeiro o Senhor vai falar com meu esposo, porque eu vou precisar de recurso para executar, né? E depois o Senhor vai falar com o pastor, né? Que ele vai aceitar, entender a demanda e, de fato, autorizar que a gente faça. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu conversei com meu esposo, né? Falei de toda a dor que estava no meu coração com relação, né, a essas crianças, essas famílias, que depois que recebem os diagnósticos, não ficam desigrejados, né? Não tem mais como ir, porque ou vai o marido, ou vai a mulher, ou não vai, né? Porque tudo é muito estímulo, né, para a criança, é muita gente, a socialização é pouca, é luz, é som, enfim. E tem aquela questão também de que muitas vezes a gente fica constrangido com Sim, os olhares. Os olhares, não quero intimidar. Aí vê o menino chorando um pouco além, aí tô atrapalhando, vou sair, verdade. E acaba não querendo mais ir para a igreja. Exatamente. E infelizmente a maioria das igrejas não ainda se adequou a essa nova realidade. Que tem muitas crianças autistas. E lá eu lembro que foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Ter essa questão desse acolhimento para o meu filho. E é por isso que eu também quis trazer a irmã aqui, para que outras pessoas vejam, que se espelhem. Seria bom que todo lugar tivesse. A gente fala da igreja porque a gente frequenta a igreja, mas seria bom que em todo lugar tivesse acolhimento para os nossos filhos, onde a gente chega. É verdade. Mas a gente vê que nas igrejas precisa. Então, assim, fala um pouquinho de como foi esse projeto, tudo. Então, e aí o Senhor me deu nessa ideia e eu automaticamente conversei com uma amiga minha, que é TO, Camila Yali, que fez o projeto, né, super profissional, tudo que tem lá é profissional, não é nada porque é bonitinho, não, tudo tem uma função lá. Obviamente a nossa função não é fazer terapia, né, não é justamente acolher, é uma ferramenta, né, a nossa salinha multissensorial da ADVEC Caruaru, que fica localizada dentro do Templo Kids, é uma salinha para acolher, é um recurso. Eu lembro que Matheus chegou lá, ele não queria nem entrar, era uma resistência, ele sabe, entrava chorando e tudo mais. E aí, quando a gente apresenta a salinha, a criança se encanta. Hoje né? Ele não quer sair de volta. Pois é, eles entram na salinha e a gente faz todo um trabalho com eles, e a salinha é muito lúdica, colorida, enfim. E aí, também é importante dizer que a nossa intenção nunca foi excluir. Né? Nunca foi, porque os atípicos ficam aqui e os típicos aqui. Não. A intenção sempre foi fazer com que eles cultuassem, né? E aí a gente usa a salinha para fazer essa acolhida, essa adaptação. Uma vez que se adapta, eles nem lembram. Eu lembro que Matheus já cultuou várias vezes lá sentado no Templo Kids, no meio das outras crianças, no estímulo de som, de luz, de tudo. Claro, vai ficar 2 horas sentado lá. Não, nem uma criança fica. Mas assim, hoje ele nem lembra da salinha. E já teve vários cultos que a gente não precisou abrir a salinha, porque eles já estavam tão familiarizadas. Elas reconhecem tanto a casa do pai delas, aquele ambiente, aquela atmosfera, que elas já ficam, sabe? Não precisa mais. Hoje a gente só abre a salinha mesmo em casa, assim. Desregulou, sabe? A gente tá percebendo que vai ter uma crise. Criança nova que tá chegando agora, vamos adaptar, depois a gente traz para cá. Mas assim, hoje é só um recurso mesmo, uma ferramenta. Nem é mais tão necessário como no início. Porque a intenção era essa, era migrar depois para eles se acostumarem. Isso, era incluí-los. E tá dando certo. Amém, para a glória de Deus. Amém. Temos uma equipe bem legal de voluntários. Não temos a quantidade que precisamos ainda, né? Porque são muitos cultos, muitas escalas. Mas está indo para a glória de Deus. No geral, assim, irmã Áquila, em relação ao diagnóstico dela e toda essa vivência, se a irmã pudesse pontuar uma coisa que
que dissesse assim, o diagnóstico dela fez isso de positivo nas nossas vidas como um todo. Meu Deus. Deus nos deu ela para hoje a gente tá assim ou para isso. Tem alguma coisa assim? Porque como a irmã pontuou, muitas vezes a gente se torna uma pessoa melhor. Não, hoje claramente, assim, a minha casa é um canal. Eu costumo dizer que a gente é um canal de informações, porque tantas famílias têm chegado até nós para a gente mostrar esse caminho, né? Para a gente ajudar de uma maneira ou de outra, como pode. Hoje a nossa casa se tornou um centro de informação, é isso, sabe? Poxa, eu estou vivendo essa situação, como é que eu posso fazer, sabe? O que é que tu me indica? Qual profissional? Tô tendo esses sintomas, sabe? Meio que a gente se tornou um centro, um referencial, assim, sabe? Nesse sentido de ajuda mesmo. E isso está totalmente interligado ao propósito. Digamos assim, que eu acabei, de fato, descobrindo o propósito da minha vida, sabe? O meu esposo tem muito essa veia do social, né? Enfim, de ajuda e tal. Mas aí, a partir do momento que a gente vai vivendo, né, que a vida vai acontecendo, de fato as coisas vão afunilando e hoje, cada vez mais, a gente vive e respira esse social, esse propósito que o Senhor nos deu de realmente ajudar, sabe? A outras pessoas. Não que somos bons, que perfeitos, não mesmo. Está muito fora disso. Deus que colocou na mão. Uma graça, sabe? E a gente precisa cumprir mesmo. Esse propósito. Bênção. Porque eu percebo assim que você jamais faria pelo outro aquilo que você não passou. Não, mas é justamente isso que eu digo. Olha, se eu não conhecesse a dor, no máximo eu ajudaria, sei lá, uma família aqui e outra ali, mas sabe? Sem empatia. Exatamente. E sem ter propriedade de causa, saber a dor do outro, né? Exatamente. Então, às vezes Deus coloca algo nas nossas vidas porque Ele quer nos usar. E até Só a gente entender isso, dói. Mas mesmo. quando entende o propósito, tudo fica mais leve. Fica mais leve. E com a irmã, graças a Deus que ele teve misericórdia, que já mostrou o fim. Pois é, né? Eu achei que eu ia dar um pouquinho de trabalho a ele. Ele disse, não, deixa eu te mostrar logo. Deixa eu mostrar, acalmar logo. Fica tranquila e só vai. E no geral, assim, hoje, Liz é uma criança... Liz é uma criança super funcional. Hoje, se eu não falar que ela tem, que existe um diagnóstico sobre ela, é imperceptível, né? Mas a gente sabe que existe ali, né? E é isso. Hoje ela vive como se não tivesse. Muita gente até duvida. Você acredita que até hoje... Eu ia falar nisso. Eu creio, porque a irmã falou que no início ela estava um pouco atrasada em relação à sala. Sim. E hoje... Ela está bem avançada. Então, assim, no caso, ela tem essa questão do QI avançado. Ela tem as altas habilidades, que vai ser comprovado com o teste neurológico, né? Que a gente só pode fazer depois de 6 anos, porque é o mais fidedigno. Se fizer antes disso, não é tão aceitável, assim, eles não indicam. A partir dos 6 anos é que consegue, de fato, ter uma posição clara e definitiva sobre essas altas habilidades. Não tem nada a ver com a intercorrência que foi feita, tem a ver porque ela já Sim, verdade. Porque, assim, no caso, o TEA tem muito isso. Tem criança que vai demorar ali, sim, né? A chegar lá e... por isso que tem essa questão de suporte, graus de suporte. Já tem outras que vai ter essa questão de ser megas habilidades, assim, né? É verdade. Né? E que precisa ser tratado do mesmo jeito, porque não é porque é superdotada que não vai precisar de intervenção. De repente, ela é superdotada, mas existe um déficit numa área que, sabe? Então, assim, não é porque... a superdotação é um orgulho. Não. Não, isso. Eu não me lembro agora se foi uma palestra ou se foi alguém falando que, inclusive, lá na frente, com o filho dessa pessoa, aconteceu o seguinte, ele se sentia diferente da sala. Sim. Porque, assim, eu acho que aquele que não alcança também se sente inferior. Sim. E aquele que vai além também... Se sente muito diferente. E aquela criança, ela tinha crise de identidade. Sim. Porque os coleguinhas, de certa forma, deixavam... E ele teve essa crise de identidade de ser o melhorzinho da turma. Eu conheço uma criança assim. Você está falando e eu estou me lembrando que a mãe me relatou que ele sabia, mas ele dizia que não sabia.
Para ele pra ficar não- igual. Para ele Então, não ser o isso- discriminado. Então isso machuca eles Sim, enquanto pessoa, sim, né? sim. Então, assim, existe essa questão, mas é superdotado, então que bom para ela. Não, não é. Eles É, também têm essas questões de exatamente, aceitação exatamente. e até própria, para não se sentir diferente. E assim, esse que é o caso de Liz, né, que é o nível 1, é o considerado leve, que não tem nada de leve, né, porque o empenho, a É leve, mas dedicação ninguém, né? é o mesmo, É o mesmo. né? Ele é muito negligenciado, inclusive um índice de suicídio muito grande para quem tem nível 1 de suporte, porque eu não vejo, as pessoas não veem que eu sou diferente, as pessoas não sabem o que está acontecendo, me veem assim, linda, perfeita, maravilhosa, mas não sabe o que é que está por dentro. Então, o índice de suicídio dessas pessoas é muito grande porque elas não são entendidas, né? E aí elas se sentem culpadas porque sentem aquilo do jeito que sentem, são do jeito que são. E aí, para acabar com esse sofrimento todo, que eu não sei quem eu sou, que eu não fui tratada, porque ninguém percebia que eu tinha nada, mas eu tinha, estava gritando ali a todo momento. Enfim, esse nível ele é muito negligenciado e, infelizmente, acontece muitos suicídios por conta disso, porque ninguém olhou como deveria para essa pessoa. Porque lá atrás acharam que era normal, porque é tão Normal. imperceptível assim que é normal, mas ela tem as questões dela. Né? Exatamente. Dentro. E assim, lembrar para as pessoas que isso sempre existiu. A diferença é que hoje a gente tem o conhecimento, né? Hoje a gente tem nome, né? Hoje a gente tem laudo para isso. Mas sempre existiu o TDAH, sempre existiu o autismo, sempre existiu o Asperger, né? Só que a gente não sabia o que era, né? Então, a pessoa tem déficit de atenção, que menino broco, né? Sei lá como era que falava. Burro. Essa é pejorativo, é forte, mas é verdade. É assim que as crianças são tratadas lá, né? Que é diferente. Então, quem não teve um colega CDF, quem não teve um colega que tinha altas habilidades... E aí também discriminou, achando que queria ser o bambambam. Exatamente, que queria ser o bambambam. Então, se a gente não tivesse nessa era de todo esse conhecimento, muito provavelmente Liz ia ser essa pessoa. Ia ser a metidinha da turma, a metida porque não falava com ninguém, a metida porque queria sempre estudar e tirar as notas melhores, mas ela não podia ser diferente, porque ela é isso. Ela é isso. Né? Então, assim, ela não estaria envolvida com muita gente, não teria muitos amigos por conta da dificuldade de socializar. Ela teria as melhores notas, mas porque ela teria as altas habilidades. Então, assim, o comportamento dela seria exatamente esse. Mas, graças a Deus, que chegou, né, todo esse conhecimento, porque Deus é o Deus da ciência. Né? Então, eu sempre costumo dizer assim, né, que a cura, ela vem de 2 jeitos, né? Ou ela vem de maneira sobrenatural, né? Mateus dorme de um jeito e acorda de outro completamente diferente. Curou. Deus pode? Amém. Pode. Amém. Né? E as pessoas até têm um preconceito, dizer, não fale cura, porque não é doença. Enfim, aí vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou falando a mudança, né? Ela acontece ou sobrenaturalmente dessa maneira, a criança dorme de um jeito e acorda de outro. E aí a gente tem plena certeza que foi o Senhor que interviu. Isso. Se ele acordar amanhã chegou, falando tudo... Foi o profissional? Não foi. Ainda não. Ou a cura vem através das terapias. Através de todo dia você ir lá e fazer o que precisa ser feito. E isso de acordo com cada grau, assim, né? Porque vai ter... eu sou bem consciente disso. Ele faz há 3 anos e até hoje não fala. Então, dói, mas eu sou consciente que ele pode ser não verbal. Sim. E eu tenho que ter consciência disso, né? Como em outras coisas, ele pode ter um avanço. Então, assim, se a minha filha não comia vermelho, verde, e hoje ela come, ela não foi curada, claro que ela foi. Né? Ela foi estimulada até que ela conseguisse. Então, para mim, isso é cura. Para mim, chegou o que eu queria. Ela tá de alta. Exatamente. Tá de alta, então, graças a Deus. E assim, deixando claro que, assim, a partir do momento, né, que eu perceber algum déficit, tô achando que ela tá mais reclusa, mais tímida, aí não tá querendo. Não tem problema de, falar com o neuro e pedir para repor alguma coisa, né? A gente só não tem nada engessado, na verdade, né? Nem para que não melhore, nem para que até porque regrida de alguma maneira. Esse dia a dia que vai mostrar, né? Pode ser que ela apresente outras demandas em outra fase da vida. Sim, exatamente. Né? Mas o importante é que você já sabe onde ela vai chegar. Eita, Glória. Me diga uma coisa, hoje, você que lidar com tantas mães,
Deixa uma mensagem para aquela mãe que chegou agora e está desesperada com esse diagnóstico e não teve essa visão. Eita, meu Deus. Mulher, existe um caminho. Existe um Deus. Eu não posso, como cristã, não falar desse Deus que intervém em qualquer situação, que entra em todas as áreas. Inclusive nessa, né? Porque essas crianças, se estão vivas, é porque tem propósito. Ponto. Né? Eu não sei o que você crê, o que você não crê, mas assim, tá respirando, tem propósito, tem algo a ser feito. E o meu conselho é aceite essa criança, acolha ela, porque a partir do momento que você aceita e você acolhe, você cuida, né? A partir do momento que você cuida, você está treinando ela para adquirir as habilidades que ela precisa para desenvolver o propósito dela. Você não sabe o que Mateus vai ser, né? O Senhor ainda não te falou. Não. Mas, de repente, Mateus é um pregador da palavra, Mateus é um grande profissional, enfim. Cada um tem o seu propósito. Exatamente. E assim, se ele não tiver treinado as habilidades, se ele não tiver as intervenções, ele não vai conseguir chegar nesse lugar, né? Que o Senhor já reservou para ele. Ou se nossa, chegar, né? O Senhor conta conosco. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Ou se chegar, não chega totalmente preparado, então o propósito não vai ter a completude, a explosão, sei lá, que teria se ele tivesse preparado para. A nossa parte. Exatamente. Mas aí muitos estão, assim, ainda desmotivadas pela dor do diagnóstico. Realmente, a dor, ela nos paralisa, né? Até que a gente resolva se levantar. Eu, como cristã, recorro ao Senhor imediatamente em qualquer situação. Mas fazer uma terapia, se precisar, né? Se cuidar. Se cuidar, aceitar, se cuidar e se precisar, faça terapia, porque a criança precisa e você também. E você precisa. Senão a gente não aguenta essa jornada. Você está falando e eu estou me lembrando dos meus dias tão angustiantes, assim. Muitas vezes eu recebia a informação dos feedbacks, né? E aí eu processava, filtrava e dizia, meu Deus, como é que eu vou dizer isso ao meu esposo? E aí, quando ele chegava, né? Como foi hoje? E as terapias? Então, foi. Porque tem dias que ela fala assim, não sei as de Liz, mas a maioria fala assim, hoje, foi bem. Ótimo, evoluiu. E tem dias que hoje não fez nada. E esse nada acaba com você, né? Poxa, eu não acredito. Mas até o evoluiu, às vezes eu assim, evoluiu aonde? Que a gente não vê, assim, né? A gente parece que não enxerga. Cada evolução que eles dizem. Hoje ele foi, aí chega em casa, tá no mesmo jeito, assim, para algumas coisas que a gente, parece que é as últimas a enxergar as evolução, né? Sim. E aí eu digo, evoluiu em quê? Que eu não tô vendo. E isso angustia a gente. Só que realmente tem que ter paciência na jornada. Isso, e assim, a gente saber que tá fazendo o que tá nas nossas mãos para fazer. O que é que eu posso fazer, Senhor? É isso, é tratar, é cuidar. Então eu vou fazer. E o resto, e o amanhã? Amanhã é com o Senhor. Tá na mão dele. Porque se a gente quiser fazer tudo, não dá conta. E adoece. Se não colocar na mão do Senhor, a gente endoida. Né? A gente, enfim. Mas que e assim, a maternidade atípica, né? Dizer para essa mãe que, claro, ninguém está sendo hipócrita aqui, ninguém está romantizando. Claro que ninguém sonha. Ai, meu Deus, engravidei, queria ter, sabe, um filho com várias limitações. Ia ser tão bom, Senhor, ia ser tão bom essa questão, né, de terapia. Ninguém faz isso, né? A gente sonha com um filho que venha preparado, pronto. No dia da inauguração dessa salinha sensorial, ela vai falar aqui uma coisa que ela falou na igreja. E foi um divisor de águas, assim, para mim. Eu ainda estava meio perdida no porquê desse diagnóstico. E agora, o que é que eu vou fazer? E como será depois? E eu confesso que essa palavra, assim, trouxe esse acalento ao meu coração. Porque eu entendi que sim, pronto, não tem como voltar daqui para frente. Mas fale aí do jeitinho que você falou lá. Então, menina, ninguém sonha com essa maternidade atípica. Ela simplesmente chega, né? E a gente precisa aceitar e acolher. E, né, pensar, e agora? Como é que vai ser? O que é que eu posso fazer? Né? Esse o posicionamento. E nesse dia, eu lembro que foi um dia de domingo, um dia de culto de celebração. Você que conhece a minha igreja, você vai saber. É um culto que, assim, dá 1.100 pessoas, 1.200 pessoas sentadas. Um público totalmente diferente, pessoas letradas, pessoas analfabetas, pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas
com baixo poder aquisitivo. Enfim, é uma igreja, né? Pronto, é um hospital, você sabe. E eu lembro que um culto evangelístico, o pastor Joab, né, muito direcionado pelo Senhor, ligou para mim, para Camila, e disse: vocês vão falar hoje à noite, pela salinha sensorial, enquanto salinha sensorial, né? Falar desse... Né? Era a inauguração. Que era a inauguração e tudo mais. E eu, não, pastor, não, pelo amor de Deus. Como é que a gente, no culto de domingo, culto evangelístico, vai falar disso? Tem nada de espiritual, né? E o pastor, é com vocês. E aí eu orando, né, Senhor, e aí, como que eu vou chegar nesse assunto? Como eu vou chegar lá e já falar um assunto difícil de falar? Você não sabe como o outro vai entender, como o outro vai reagir. E aí eu lembro que veio ao meu coração, comece com esse texto, que é um texto, eu não lembro o autor, posso dizer a Márcia depois para ela colocar. Posso até trazer o texto e enviar para vocês, se de repente quiser colocar a descrição, enfim, para as pessoas lerem. Mas é um texto muito interessante, que eu ganhei da psicopedagoga de Lis, doutora Laudiane, que esse texto dizia mais ou menos assim, que a maternidade é como se fosse uma viagem, né? A gente prepara as malas, a gente se prepara, a gente vê o idioma daquele país, a gente se prepara todinha, o tempo, né? Dessas férias. O tempo que vai passar nesse lugar, a volta, a gente deixa tudo pronto. O clima. Só que o clima, verdade, a roupa, a cultura, a gente se prepara, é uma viagem a maternidade. Só que a maternidade atípica é como se fosse essa viagem. Você, na sua cabeça, você está indo para aquele destino que você escolheu, que você comprou, que você planejou e que você desejou. Só que quando chega nesse destino, na verdade, houve um erro aí no percurso e o avião, o ônibus, o carro, sei lá, te levou para outro lugar. E quando você desce nesse lugar, você diz assim, não, mas espera aí, não é aqui. Não foi isso que eu imaginei, não foi essa passagem, o plano que eu comprei. Não foi, tem alguma coisa errada aqui. Não tenho roupa para esse lugar, não conheço ninguém aqui, não sei falar esse idioma. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Estou sozinha. E agora? Volta? Não tem como voltar. Tem que ficar aqui mesmo. E aí o texto fala justamente que a maternidade atípica é essa mudança de rota. Né? Mas que não dá para voltar, mas assim, que quando a gente chega lá, a gente começa a se familiarizar com o ambiente. Não era o que eu queria, mas eu preciso estar aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou aprender um novo idioma. Vou aprender um novo idioma, vou precisar comprar outras roupas, vou me comunicar com pessoas que eu jamais pensaria me comunicar, vou viver uma vida, vou visitar lugares que não estava no meu cronograma. E é justamente isso. É um recomeço. É um recomeço. E assim, é tão lindo, porque nesse lugar também tem vida. Nesse lugar existe propósito, nesse lugar existe cura, nesse lugar existe tudo que no outro lugar existiria. Só que num ritmo mais lento, sabe? Com um novo olhar. Mas que tem cura, tem vida, tem presença do Espírito do mesmo jeito que teria aqui. Essa é a maternidade atípica. Tem propósito. Tem propósito. Acho que o grande segredo é a gente entender isso. E a gente dizer assim, o amor que eu daria lá, eu tenho que dar aqui. Exatamente. O que eu iria fazer pelo outro que eu esperava e que não chegou, vou fazer por esse que o Senhor me deu. Né? Porque a gente espera um e o Senhor dá outra. Verdade. E é a nossa missão. E cada um tem o seu propósito. Irmã Áquila, Deus abençoe. Chegamos ao final, falei muito. Muito obrigada pela sua participação. Foi essencial, porque vai alcançar pessoas que vai se identificar com o nível 1 de suporte e vai tirar a dúvida daqueles que acham que nível 1 de suporte não precisa. Não precisa. Não precisa desse olhar, desse acolhimento, que não sofre. Não é isso? E eu queria trazer essa questão da igreja para alguns tomar como espelho, porque é acolhedor. Vocês não sabem o quão gratificante é a gente chegar num lugar e a gente poder cultuar e alguém levar os nossos filhos e você ter aquele momento. E não momento devolver só no final do... É verdade, assim, e você ter aquele momento. Quando pegaram na minha mão lá e disseram, mãe, porque eu sempre estava acostumada na outra assim, ó, se chorar eu chamo, se não sei o que lá eu chamo, não dá pra ficar. Você já ia pro culto assim, assustada. E já acho que 20 minutos de culto já tava voltando pra casa. Chegou um ponto que eu deixei de cultuar, porque assim, eu já sabia tudo que ia acontecer, então eu não vou já vou ficar aqui. E no dia que eu deixei na salinha, que alguém pegou na minha mão, não sei quem era a tia, porque eu tava, foi a primeira visita. E eu disse assim, qualquer coisa eu volto. Eu falei, mãe, vá cultuar.
Sabe? Isso foi uma Glória a Deus. foi. E foi a primeira vez em muito tempo que eu passei assim, o tempo todinho dentro da igreja. Uau. Foi uma benção, assim. Então, trazer isso, usem como exemplo, porque isso é uma benção. Mas pode falar Amém. o que... Eu ia dizer assim, que você está falando, né, para tirar dúvida de muitas mães. Você sabia que eu vi isso em algum lugar, tá? Não sei se chegou aí para frente, mas existia uma briga na justiça das mães, porque assim, o plano de saúde não consegue Queriam abarcar tirar todos. o nível 1 de suporte Queria tirar, do, justamente, porque não precisa tanto. do benefício, né? Isso, tipo assim, vocês não precisam tanto, meu filho precisa mais. Então, né, a que ponto chegou, né? E não é assim, porque nem todo mundo tem a sua realidade de poder prover. Tem muitas Verdade. crianças nível 1 de suporte. E que outra, é um espectro. Se eu não cuido do nível 1, talvez ele chegue no 2. Porque, ele veja, suba. Liz, antes da terapia, ela estava em déficit com a turma. Exatamente. O suporte dela era suporte 3. Ela fazia 6 terapias. Então, era um suporte que o mesmo Se que não faz tinha as terapias, Exatamente. ela continuava sendo suporte 3 hoje. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ela acompanhou e passou porque ela é superdotada. Não é que toda criança autista vai passar da turma, é a questão dela. Mas se ela não tivesse tido as intervenções, ela ia continuar lá, com as limitações dela. Exatamente. E sem suporte. E as mães que não têm a condição, elas precisam. Exatamente. Então, assim, tinha realmente essa guerra na justiça, mas eu acredito que em dezembro bateram o martelo que não. E graças a Deus. Que bom. Mas, enfim... Eu estou muito alegre e mais uma vez eu agradeço, porque é uma gotinha, a gente é uma gotinha nesse oceano. Mas eu tenho certeza que as mães, quando ouvirem, ainda que aquela... Sempre vai ter assim, isso não serviu muito para mim, porque o meu é mais... Mas para fulano, olha, parece com o teu caso. Então, assim, eu sei que é uma gotinha nesse oceano que Deus está plantando e que é para abençoar vidas. Amém. E que o Senhor sopre, né? Pode contar que o Senhor sopre você para onde Ele quiser, então, realmente. Porque é só para isso que a gente está aqui, né? Então, curte, compartilha esse podcast com outras mães, já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que é para abençoar muitas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Conta comigo. Amém. Pode contar. Vocês até breve.